mal, pega muito mal com o torcedor, pega mal com a própria carreira do jogador, pega mal na justiça, por onde ele ainda responde aquela bronca lá com aquela mulher, enfim. Perde demais. Um jogador que tem qualidade, já mostrou isso com a camisa do Sport, mas fora de campo não dá exemplo. Eu ofereci, geralmente eu não acompanho o Twitter de jogador, Facebook de jogador, e até uma falha minha. Tem poucos jogadores que eu frequento as redes sociais. Poucos jogadores que eu digo é ligados ao Sport, ao Náutico, Santa Cruz, para saber. Porque o que me interessa realmente, quando eu tenho as informações, eu não descubro por ali, pela rede social. Mas às vezes tem umas besteiras, né? Um videozinho, uma coisa ou outra que pode ser engraçado para o torcedor, e eu confesso que eu falo nesse sentido. Mas eu não faço. Eu confesso aqui a vocês que o Juninho ainda era amador, para vocês terem uma ideia. Eu ia muito mais ver campeonatos da base do que hoje em dia. Mas em uma dessas idas de campeonato de base, e lá nas cadeiras sentado, olhando, aí eu conheci o Juninho, né? E trocamos telefone, conversando, de vez em quando ele não jogava, eu ia ver outra categoria, eu bati muita conversa com ele. Em uma dessas, eu cheguei a um momento de ter uma certa, né, entrada com ele, intimidade assim, de conversar. Eu disse: Juninho, tu tens algum assessor de comunicação? Porque eu tenho um projeto para tu, e etc. Eu falei para ele. E ele disse: não, eu já tenho, porque é meu empresário, porque isso, porque aquilo. Aí eu fiquei na minha, né? Depois de uma dessas, vamos aguardar e vamos ficar. Só que ele não tem esse assessor, né? Se tivesse um assessor de comunicação pessoal dele, eu acredito que muita coisa do que ele fez aí, o Anderson acabou de falar, teria sido evitado. Por exemplo, o jogador de futebol está fazendo live com lata de cerveja, né? Deitado na cama com a namorada, enfim, ou amiga, não sei o que era, e depois tirar foto. Nesse contexto aí, não é uma boa para tudo, né? Juninho para quem não sabe, Juninho pegou a seleção brasileira, né, de base. Então, um jogador que pegou a seleção brasileira de base, amanhã ele pode estar numa seleção principal, ele é novo ainda. É uma joia aí que está sendo desperdiçada. Então, um jogador desse que pode ter e tem um perfil de seleção brasileira, ele pode e deve ter o perfil também de ter patrocinadores grandes futuramente. Então, todo um patrocinador, um departamento de marketing de uma empresa dessa daí, uma empresa grande, né? Uma multinacional, vai patrocinar um jogador e vai ver o histórico do camarada, redes sociais, como escreve, como se porta, se defende alguma causa nobre. E a gente vai olhar, eu estou falando de Juninho aqui, porque o Anderson falou, mas a maioria dos jogadores aí, muitos se perdem nesse sentido, né? De não ter essa orientação. Enfim, para vocês terem uma ideia, meu projeto seria até de fonoaudiólogo contratar para a gente tratar o problema de dicção dele que ele tem, até imagem, tudo. Eu ia trabalhar tudo. Dá trabalho, dá, mas dá para mudar uma pessoa, dá para mudar no bom sentido, né, de apresentação de tudo e vender uma boa imagem. Mas infelizmente o garoto aí se perdeu, tem problemas, né, que a gente já sabe, e como o Anderson está dizendo, está fechando uma porta dentro do Sport Clube do Recife, possivelmente outras portas de outros clubes que não admitem certas condutas. O mercado é pequeno, todo mundo se fala. É o que eu disse uma vez no blog do torcedor, fui convidado para o programa lá que é transmitido pela internet. Então, me perguntaram a respeito, na época o Náutico, os jogadores fizeram uma greve, a primeira greve do Náutico, eu estava lá no programa, e me perguntaram o que é que eu achava. Eu disse: olha, para o clube é péssimo, porque os jogadores de futebol, assim como qualquer área, eles fazem amizade, tem hoje em dia com o WhatsApp, com essas redes sociais que falam. Então, como é que eu vou jogar no Náutico? Eu moro no Rio Grande do Sul, o Náutico está me contratando. Aí vai perguntar como é que é a estrutura lá. Aí o cara sai dizendo a realidade e ainda diz assim: vem não, fulano, eu estou aqui porque não tem chance ainda de sair, mas acabou o contrato, vamos embora. E assim vai até hoje. Jogador para vir para o Náutico, para Santa Cruz, na realidade de hoje, é essa daí. Então tem que ser trabalhado isso com calma, né? Não dá para você relevar segundo plano esse tipo de situação, de informação, de trabalho extra-campo. Olha só, vamos falar do Richelli aqui, porque tem um ouvinte aqui que tá o tempo todo. Vou falar do Richelli agora, calma. Olha só, vamos falar do Richelli. Ô Anderson, e o Sport pode ser punido, né? Essa cobrança aí do Richelli. Ainda mais essa, né? Mas ainda mais essa, né?
Pra completar a cereja do bolo. Richelli, o problema. Desde o começo. Já botei aqui, tá aqui no meu caderninho. Richelli, o problema. Porque, pelo amor de Deus, viu? Não, mas isso aí, isso vai passar longe, eu acredito. O Sport não vai deixar de pagar o que deve, lógico, até porque deve. São as parcelas que foram acordadas com os empresários, né, os investidores do Richelli, quando ele veio, quando foi comprado os direitos dele, o restante dos direitos, no caso, né? Então o Sport fez essa parcela e, ao que está dando a informação surgida recentemente, é que o Sport não pagou. E quem paga tem que dever, foi acionado, lógico. A gente tem que analisar tudo, né? Se por um lado o Sport não pagou e está errado, por outro, a força extracampo, né, dos empresários é mais uma tentativa de pegar o Richelli e fazer negócio com ele para que ele saia. Não há clima nenhum para que esse rapaz jogue futebol mais no Sport Clube do Recife. É uma pena, por um lado, o Sport está errado, é o que eu digo, o Sport está errado, está. Quem deve tem que pagar, assinou um compromisso, vá até o final. Agora, o que esse rapaz está fazendo é lamentável, porque ele não está vendo a proporção das atitudes dele, extracampo e lá mesmo dentro do centro de treinamento, o relacionamento com os diretores e, enfim, com todo mundo, os profissionais que fazem o clube. Porque é aquela história, quem faz aqui faz ali. Então, não há diferença alguma. Eu vou contratar um jogador que está fazendo de tudo para sair no clube e está sendo um profissional. Então, amanhã, se tiver algum probleminha, aparecer um clube com mais evidência no momento do que, digamos, se ele for para o Internacional, ele vai fazer a mesma coisa. Quem vai dizer que não faz? Quem garante? Então, é uma situação lamentável, porque Richelli, até então, era um jogador, por mais que tivesse crítica, mas era um jogador querido, né, do esporte, vestiu a camisa várias vezes aí, a gente sentia como segunda pele, aquela confusão com Santa Cruz, e dentro de campo, com muita vontade, com muita garra, só que deu uma queimada de filme total, né, nesse rapaz aí. Agora, eu me surpreendi, depois de tudo que ele fez, dos seus empresários, né, quando foi apresentar o elenco para esse ano, que Richelli foi aplaudido pelas sociais do Sport de Recife, do Sport Clube do Recife. Mas o torcedor é isso, né? Na época eu falei que torcedor é paixão e basta a Richelli dar um beijo no escudo aí, querer voltar a jogar futebol normal, né? Como qualquer profissional, que o torcedor vai esquecer tudo que ele fez, empresário e etc. Só que essa realidade aí está muito longe, porque ele não quer ficar no Sport Clube do Recife. E repetindo aqui, para quem não ouviu ainda os outros programas, eu digo, estão aturando o Richelli dentro do esporte, os profissionais. Eu não estou falando dos jogadores, estou falando de diretoria, estou falando de alguns integrantes da comissão técnica. Então, estão convivendo com ele por uma simples questão de profissionalismo por parte deles, né? Já que Richelli não está sendo profissional em muitos aspectos. Anderson, é complicado, viu? Nossa, tá difícil. A gente fica pensando o que é que pode acontecer. Eu falava, né? No ano passado eu falei aqui, Richelli, Diego Souza, o próprio seu Everton Felipe, que agora tá se recuperando, que era uma panelinha desgraçada. Eu falava isso aqui direto no programa, né? E falava, essa panela tem que acabar, porque tá destruindo, tá complicando a vida do esporte no campeonato. Olha aí o que deu. Richelli. Agora, é como o Alessandro diz, né? Os torcedores são apaixonados pelo Richelli, pelo jeito. Alguns não valem, outros aplaudem, né? O Richelli, mas fica nessa aí. Mas, na minha opinião, esse jogador não tem que ficar no esporte. Ele tem que ser vendido para algum clube aqui do Brasil, do exterior. A situação de Richelli, eu nunca fui casado, mas eu fico imaginando o clima de um casal que quer se separar, mas por questões de aspectos financeiros, né? De bens, ninguém sai de casa, né? Ficam os dois convivendo no mesmo ambiente, ninguém fala com ninguém, ninguém se trata bem, e é o que está acontecendo com o Richelli. Anderson, é isso aí. Essas foram as informações hoje aqui, né? Nosso debate do esporte. Amanhã tem jogo. Amanhã tem jogo. Esperamos que o esporte vença a equipe do América, né? Não é. Pelo menos para amenizar um pouco. Amenizar essa situação, né? Não, porque um empate aí nessa partida. Vai ver na segunda-feira. Alessandro, a gente se encontra segunda, se Deus quiser, com mais informações, claro, no show da manhã.
Deixa eu só finalizar comunicando aqui, para quem ainda não sabe, o Departamento Médico do Esporte comunicou que o exame de imagem do Leandro Pereira apenas deu um trauma, né, como tinha sido a princípio o diagnóstico. Então confirmou, foi um trauma, ele não joga amanhã por uma questão de estar sentindo dores no local, mas graças a Deus aí dos males o menor, né? Não queria desejar nada de mal para o atleta, até porque ele vinha de uma cirurgia aí, 6 meses se recuperando para voltar, então tá mais que merecido, somente um trauma naquele lance do jogo contra o Ferroviário, que ele se envolveu na placa ali, caiu, enfim. Então a última notícia é essa aí para o torcedor do Esporte Clube do Recife. Bom final de semana. Bom descanso, né? Claro, vai estar trabalhando, eu digo assim, descanso, né? No momento que tiver chance para descansar. E a gente se encontra na segunda-feira, se Deus quiser. Rapaz, repórter de futebol, blogueiro, essa turma não para não. Não tem descanso não, é 24 horas trabalhando, domingo a domingo, sem nem férias. Tem férias. Um abraço, Alessandro. Forte abraço para todo mundo, para quem está em casa, beijo para quem foi de beijo e um abraço para quem foi de abraço. Abraço.